ela saiu de casa aos 22 anos. Priscila, o que te motivou a sair, vir de Caeté aqui para Belo Horizonte? O que foi? Qual foi essa sua motivação? Na verdade, assim, a gente fala Caeté é relativamente perto, né? Não é aquele interior. Belo Horizonte faz parte da Grande Caeté, né? Exatamente. Mas acho que é o que todo mundo busca mesmo, né? É crescimento profissional, né? Poder se qualificar, crescimento pessoal também, né? Hoje você mora aqui sozinha ou com alguém, uma amiga? Divido com amigas o apartamento. Bacana. E como é que agora, vamos falar aqui, como lidar com essa questão da família lá? Ficou lá, papai, mamãe, cachorro, papagaio, periquito, e aí você vem para cá. Contato, comunicação, telefone, como que você faz aí para matar um tiquitinho da saudade? Primeira coisa, assim, é ter, como a gente já falou aqui, a bênção dos pais, né? Isso é muito importante, assim, ter o apoio da família, né? Porque é uma fase difícil, assim, é uma fase que você vai se descobrindo, é uma fase que você vai experimentando coisas novas, assim, né? Experiências novas. Então, por ser perto, eu tenho esse privilégio de poder sempre estar dando um pulinho, praticamente todo final de semana, né? Eu posso ir para lá, contato pelo telefone sempre compartilhando, pedindo opinião, né? Eles sempre, apesar de não morarmos mais juntos, mas sempre bastante participativos em tudo, né? Porque são meus pais, são as pessoas que estão, assim, como autoridade mesmo na minha vida, né? Então, isso faz toda a diferença, ter o apoio deles, colocar sempre eles dentro de qualquer coisa, assim, que eu vá fazer, tudo eu pedi, às vezes, eu morei um tempo sozinha, né? Então, tinha alguns apertos que a gente passa, assim, de casa mesmo, aí ligava pro pai e perguntava, pai, meu chuveiro deu problema, meu, sei lá, secador, alguma coisa assim. Então, tudo você acaba compartilhando, coisas pequenininhas e coisas grandes. Às vezes você vai tomar uma decisão de mudar e preciso olhar um outro lugar, ou relacionado a emprego. Então, independente de estar fora de casa, a família, assim, tem que estar junto, tem que estar participando. Você teve esse apoio, né, Priscila? Tive, graças Agora, a Deus. isso não ocorre sempre. Né? Aí eu queria entrar com você aqui, André, fazendo uma perguntinha aqui. Por exemplo, ela disse que ela veio com essa bênção dos pais, com esse cuidado. É importante que os pais também preparem esses filhos para esse momento, porque senão pode ser uma ruptura meio que assim, vai. E aí as frustrações podem ser muito maior, não é verdade? É verdade. Tem pais que não querem a saída dos filhos. Né? E, pelo contrário, fazem tudo para que esse filho permaneça. E às vezes não quer, nem é porque tem medo de acontecer algo com o filho, às vezes não quer porque ele necessita do filho em casa. Tem casais que são dependentes da relação do filho dentro da casa dele. Então, por exemplo, um casal que tem um filho que ele não dá conta de viver como casal, ele só dá conta de viver como pai e mãe. Então ele não quer viver como casal, então ele faz uma pressão para que esse filho, até um jogo emocional, para que esse filho não saia. Então é necessário sim que esses pais tenham a maturidade, entendam, né, que esse processo de rompimento nem sempre é algo que tem que ser traumático, que tem que ser prejudicial para a família, não é uma destruição da família. Esse preparo dessa independência, então, tem que começar com a participação dos pais ainda quando criança. Por exemplo, a mamãe ensinando, você já sabe cozinhar, Priscila? Sei. A mamãe ensinando a cozinhar. Sim. Ô João, você sabe passar roupa, João? Sei lavar roupa, passar roupa, cozinhar também. Pois é, tem que ensinar, porque também sair para aprender na marra também, isso pode ser traumático. Com certeza. Né? Quando ele não tem esse apoio fora, né, em casa, ele vai buscar esse apoio fora. E fora, normalmente, é difícil se encontrar fora esse apoio que ele necessita. Então, emocionalmente, isso pode gerar uma depressão, uma angústia, esse jovem passar por uma dificuldade e, às vezes, até voltar para dentro de casa de novo. Né? Não suportar a vivência fora de casa, né? Ter a necessidade de voltar, às vezes por causa de solidão e a dificuldade mesmo de lidar com isso sozinho. Então, esse preparo tem que acontecer em casa. Agora, o que eu estava colocando é que tem casais que não querem preparar esses filhos.
Não querem porque, às vezes, como casal, eles não se entendem como sujeitos, assim, como família. Só se veem como família com filhos, com papel de pais, não como papel de marido e mulher. Então, vivenciar isso também é um processo também de crescimento. E como todo crescimento, há dor, há dificuldade, é um processo de transição. Então, entender que esse processo é um processo de transição, às vezes gera alguns conflitos internos, mas isso vai passar. E o fruto disso vai ser algo bom, né? Agora, nem todos estão preparados para ir para fora. É aquilo que a gente estava falando no início do programa. Não há necessidade hoje do jovem ir para fora para ele se tornar autônomo, independente, ter espaço. Ele pode conquistar isso no ambiente familiar. No ambiente familiar. Agora, há situações em que é necessário, às vezes até para a família, para que a família viva bem, que haja essa ruptura, não só para o jovem, mas para a família em si, o casal, que esse filho também saia e se desprenda. Hoje, por exemplo, lá no meu ministério, né, eu trabalho com famílias exatamente, e a gente percebe aquilo que nós chamamos de síndrome do ninho vazio, em algumas situações, né? O casal está ali trabalhando. Minha família nunca tinha ninho vazio, né? No seu caso, 15 filhos. Aí até hoje ainda tem gente lá ainda. Fora os que virão ainda. Mas essa síndrome do ninho vazio também expressa um pouquinho disso, dessa identidade dos pais. Porque os pais ali, enquanto a criança é pequena, está ali, eles estão trabalhando, estão correndo. Quando a criança cresce, se torna um adolescente, precisa mais ou menos deles. Aí eles dão mais ou menos também. Quando eles já construíram a vida, eles já estão ali resolvidos, já têm uma independência, já está profissionalmente estabelecido, aí os filhos querem ir. Aí saem os filhos e eu costumo sempre dizer, prazer, você é quem mesmo? Em casa entre marido e esposa. Então tem que ter essa base afetiva do casal, né? Com certeza. Porque aí vem as rupturas. Né? Quando os casais se separam, não é isso, André? É verdade. É comum, né? O casal se separar depois que os filhos casam ou saem de casa e eles ficam sozinhos, eles não dão conta de viver um com o outro. Verdade, porque não tem aquela afinidade mais, né? Lá na sua casa são quantos, Priscila, de filhos? Somos 3. 3. Você está fora e os outros 2? Um mora aqui agora, que é o mais novo. Também saiu, e o mais velho, bateu asa. Agora. E o mais velho continuou, mas até uns meses atrás os 2 continuavam e só eu vi, por trabalhar mais perto lá e tudo. Entendi. Essa capacidade de deixar ir é saudável, né? Diz de uma família também saudável. Sim. Essa capacidade de abrir, de confiança. Porque, por exemplo, não é fácil. Por exemplo, semana passada nós fizemos aqui um bate-papo sobre a questão do dia do vestibulando, não é? E fala a respeito exatamente dessa condição emocional dos pais com os filhos. Até para poder ter essa partida aí, a família tem que estar apoiando, tem que ter a segurança para viver esse novo mundo, né? Marcos, só uma correção aqui, pessoal de casa. Não, por favor, me perdoe. Marcos, por favor, me perdoe. Não é Marcos Alexandre, é Marcos Alessandro, tá certo? Tá vendo? Você não leu o CD, aí, tá vendo onde você vê? Me lasquei. Interessante, então, você falando a respeito aí, me lembrei de toda essa história, né? A psicóloga, você falando, que no meu caso foi diferente. Vou até colocar uma pimentinha no assunto aqui, para os caçulinhas, né? Os caçulinhas que estão em casa aí assistindo o bate-papo. No meu caso, foi aquele sentimento tão afetivo de mãe, pai, com o tadinho do menininho, da mamãe, que acabou me estragando um pouco, né? Eu doido para bater asa, correr atrás, músico, gosta de viajar, de andar. E não, você não está preparado. Nunca! Você não está preparado para enfrentar. Meu Deus do céu, nunca! O evangélico diz, né? Está repreendido, está repreendido. Esse pensamento não é de Deus, não é de Deus. Eu acostumei ganhando, olha só. Não estou falando mal da minha mãezinha, gente. Você jogava, você tem um estilo de que jogava finca no carpete. Isso, dá para imaginar. Que bolinha de gude lá no carpete da sala também. Aí o que acontece? Tomava um banho, em vez de minha mãe, era tanto carinho que até passava, até para as mamães que estão ouvindo aí, ó, cuidado, hein? Era tanto carinho que passava. Eu fiquei aquele matutão, sabe? Aquele matutão que ia tomar banho e não levava toalha.
Não levava toalha. Super Minha mãe proteção, achava né? lindo. Quando eu gritava, mãe, traz a toalha. Aquele mão maior do que ela pedindo toalha. É até vergonhoso para mim falar, mas é um bate-papo descontraído. Pois é, mas aí, peraí, deixa eu entrar então, já que você falou nessa pimentinha. Sim. Você foi criada assim, mamãe levando toalha no Isso, banheiro. Aí, um dia, você olhou para uma moça e você bateu olho com olho, coração acelerou e você falou assim, é aí que eu pulo para dentro. Exato. Pronto, aí você casou. Sim, casei. E o lado de lá da esposa? Coitada. É aí que entra o nosso OBS para as mãezinhas que estão nos assistindo. Esse carinho exacerbado, essa preocupação de menininho, menininha da mamãe, né? essa super proteção que parece ser uma declaração de amor, na verdade me prejudicou muito. Porque quando eu me casei com minha esposa já era acostumada a preto no branco, entendeu? Fez a bagunça, arruma. Eu não, era bagunça e Mamãe arrumava. Mamãe arrumava. Então, até entender. A minha esposa, para você ter noção, o reflexo foi tão grande que eu consegui consertar 90%. E de vez em quando eu ainda deixo o sapato no meio da sala. Já imaginou? Deixa a toalha molhada em cima da cama. Meu Deus do céu. A minha esposa falou assim, meu bem. Aí eu já lembro, oh, meu Deus. Eu me lembro, por que minha mãe não me ensinou direitinho a fazer? Era aquele carinho tão forte. Eu não podia sair, eu não podia ter uma agenda, porque desde os 15 anos eu comecei o ministério. Então, na verdade, isso não é um protesto à minha mãezinha, amo ela, se chama Elza, uma profeta de Deus, linda, maravilhosa. Eu agradeço ela por tudo. Hoje sirvo a Deus porque ela me ensinou o caminho do Senhor. Mas quanto ao carinho exacerbado, fica aí o cuidado para as mães de caçulas, viu? Principalmente que eu era o caçula. Sofri muito. Depois eu tinha que comer, sabe o que, Serginho? Nicine hoje, quando eu me afastava, eu comprava aquele, estou fazendo propaganda aqui, né? Aquele macarrão instantâneo. Nós vamos trocar o almoço aqui, quem vai pagar, hein? Olha, se você estiver disposto ao macarrão instantâneo, eu sei fazer um perfeito, viu? Sei fazer. Pois é, eu fico imaginando. Mas aqui, Andréia, pegando esse gancho ali, então ilustra exatamente aquilo que você falou. Isso. De poder ainda assim ter uma independência dentro do contexto familiar. O que foi contrário à experiência de vida ali do Marcos. Foi. Né? Ele foi caminho. Às vezes, eu não sei se é o caso da sua mãe, mas essa dependência do filho com a mãe, muitas das vezes faz a mãe se sentir útil. Às vezes é aquela mãe que não trabalha fora, que vive para os filhos. Então, a necessidade do filho, o filho precisar dela, faz ela se sentir importante. Então, deixar esse lugar é difícil para a mãe. Eu sou mãe também, né? Tenho 2 filhos. E lá em casa é um pouco ao contrário. Meu marido é que é muito organizado e eu sou mais desorganizada. Olha para você ver, é o oposto, porque eu fui criada assim também. Toda paparicada, guardada, né? Muito protegida, se deixava alguma coisa fora do lugar. Meus pais também, minha mãe também não tinha essa coisa de me ensinar a colocar no lugar, de aprender a fazer comida. Eu fui aprender a cozinhar depois de casada. Então, quantos arroz eu queimei? Coitado do meu esposo, pastor Marcos. Heróis, né? Da resistência. Aí, pastor Marcos, olha aí, hein? Um herói. Quantos feijões queimados, nem feijão eu sabia cozinhar. Eu sou assim, ó, outro dia eu fui colocar uma água para ferver e deixei queimar. Foi. Pois é. Mas aqui, né? Essa história aí, eu fico pensando assim, por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 8, o rapaz, e a menininha de 5. E às vezes eu vejo isso, eu estou percebendo aqui. Por exemplo, meu filho, pai, a gente está em algum lugar, pai, eu estou numa festa, eu estou querendo um refrigerante. Ó, tá vendo o garçom lá? Vai lá e pede. Aí a Aline já fica, não, mas ele vai... Deixa ele ir. Ele tem que ir lá, ele tem que aprender a dar os seus pulos. E isso é bacana, né? Porque vai ensinando a criança já a enfrentar a realidade da vida. E outra palavra que está na moda, né? Essa palavra está na moda, que é a proatividade, né? Então ensina sobre isso aí.